pessoal, na aula passada estudamos equipamentos que proporcionam conectividade na rede de acordo as camadas dos modelos de referência. Começamos pelos ativos da camada física, que são os distribuidores de sinal, né? Identificamos o hub com membros dessa classe. Em seguida, conceituamos os ativos da camada de enlace e vimos que o switch é um dispositivo fundamental para a conectividade das redes locais. Você aprendeu também que os roteadores são responsáveis pela interligação das redes. Nessa aula, vamos estudar como as redes, vamos começar a entender como as redes de computadores e os dispositivos de rede são conectados através de cabos. As redes locais cabeadas são limitadas a pequenas distâncias e fazem conexão de computadores em salas, edifícios e até um conjunto de edifícios interligados por enlace de alta vazão de dados. A topologia mais utilizada para as redes cabeadas é a topologia estrela, né? Na tecnologia padrão é Ethernet, que suporta taxas de transmissão de dados, até de 10 megabits por segundo até 100 gigabits em cabos par trançado. As redes de computadores nascem normalmente com algumas máquinas e vão crescendo à medida que a necessidade de oferecer serviço de rede aumenta. Porém, mesmo em rede empresarial de grande porte, pode ser constituída a partir de interligações de redes locais, onde as informações e serviços e recursos estão concentrados. De modo geral, podemos dizer que uma rede cabeada, como o próprio nome diz, é uma rede ligada por meio físico, próprio para o fim de se conectarem a outros equipamentos, como computadores, roteadores, modem e impressora. Esse tipo de rede é a mais utilizada por conta da sua confiabilidade e seu custo relativamente baixo. O próximo slide é o exemplo de uma rede de uma pequena empresa. Vamos utilizar esse exemplo para discutir os componentes de uma rede. Então, pessoal, tem um prédio, né? Um simples edifício. E nesse edifício eu vou ter aí os cabos, né? A maneira como que eu vou interligar minha rede. Tem um backbone, a gente vai entender melhor o conceito do backbone. Vou ter um armário de telecomunicações, que vai estar situado nessa parte do edifício. Aqui, né, a entrada do edifício. Vou ter a sala de equipamentos, onde vai estar lotados os equipamentos, as áreas de trabalho, Tem a questão do cabeamento horizontal, o backbone aí vai ser o cabeamento vertical. Então, vamos entender um pouco melhor de cada uma dessa estrutura. Cada uma dessas estruturas aí dentro desse exemplo dado, né? Toda vez que eu estiver falando da estrutura ou citar em algum slide, aí a gente vai estar referenciando essa figura, que é uma empresa aí, uma situação hipotética, né, que a gente pegou de uma empresa, uma situação para a gente conseguir entender melhor essa questão aí das redes locais cabeadas, né? Então, pegamos o exemplo de uma rede empresarial. A área de trabalho. A área de trabalho é o local onde estão os computadores ou estações de trabalho do usuário. A área de trabalho são os computadores do seu local específico. Além de computadores, né, a gente vai ter dispositivos que precisam de pontos de rede para funcionar, como, por exemplo, telefones e impressoras. A área de trabalho é ligada à tomada até os equipamentos de rede. É formada por cabos de extensão, os cabinhos lá de extensão que a gente chama de patch cords, adaptadores, mais equipamentos como computadores, telefones, scanners, impressoras, né? Então, é utilizado na interligação desses dispositivos. O cabeamento horizontal, pessoal, é um conjunto de cabos que conectam todas as estações de trabalho dos usuários de uma mesma área de trabalho. Os cabos de par trançado de categoria diversas, né? Pode ser cabos de par trançado de categoria diversa, como mostrado na tabela. Então, a questão do cabo par trançado, o cabo UTP, eu vou ter várias tecnologias aí. A primeira é o 5 e 5E. Os cabos vão ter uma velocidade, vazão máxima, né, que a gente fala velocidade de transmissão. A gente vai considerar para isso aí 100 metros. Lembrando que
A gente vai considerar aqui a 90, gente, porque eu vou deixar 10 para interligar até o armário de telecomunicação e mais 10 eu vou deixar para ligar o PET cord, né? Ligar o computador até a tomada de rede. Vamos considerar aí 90, né? Então ele vai até uma velocidade até 90 metros por conta dessas questões aí do 10 do armário de telecomunicação e 10 do PET cord até o computador, até o dispositivo de rede que eu quero interligar. Então a velocidade de vazão, ele vai de 100 até 1 GB, pode transmitir até de 1 gigabit por segundo. O cabo categoria 6, ele já tem velocidade de transmissão aí de 1 gigabit. E o 6E é um cabo que já vai alcançar as velocidades de transmissão de 10 gigabits por segundo, né? Então, essa seria a questão aí do cabeamento horizontal. Esses cabos também estão interligados em uma topologia estrela. Eles são um conjunto de fios que conectam a área de trabalho à sala de equipamentos, também chamada de cabine de telecomunicações. Cabine ou armário de telecomunicações é o local, gente, onde estão concentrados os cabos e dispositivos de comutação, como suítes, de uma área de trabalho. Uma das partes mais importantes da rede de um prédio. Ele vai abrigar diversos equipamentos de telecomunicação para conectividade com outros prédios, com outro andar, e além, né, de instalações de aterramento e proteção. O armário de telecomunicação é um ponto de distribuição, de onde saem os cabos que vão até os pontos individuais. Normalmente é usado um rack, contendo todos os equipamentos, que é também instalado, né, em uma sala, em um armário de acesso restrito. Além dos switches, equipamentos muito usados nos armários de telecomunicação é o PET Panel, ou PET de conexão, painel de conexão. Ele é um dispositivo intermediário entre as tomadas de paredes e outros pontos de conexão do switch na rede. Os cabos vindo dos pontos individuais são numerados e instalados em portas correspondentes ao PET Panel. E as portas utilizadas são ligadas aos switches. O backbone, gente, ainda falando daquele exemplo lá, né, do prédio que eu dei, o cabeamento vertical, é um cabeamento de alta vazão de dados que interliga os armários de telecomunicação. Os cabos são normalmente de fibra ótica com vazões aí até de 1 gigabit por segundo ou superior, né? Utiliza fibra, mas também pode utilizar o cabo UTP, por exemplo, de categoria 6, que vai dar uma 6E, que vai dar uma vazão de dado maior. Como eu disse, também o backbone é chamado de cabos verticais. Esse subsistema é composto de cabos que interconectam cabines de telecomunicações do prédio, salas de equipamento e a entrada. A topologia no cabo, a topologia usada no cabo, nesse cabeamento vertical, a topologia estrela, o cabo deve ficar fora de alcance das áreas de interferências eletromagnéticas, né? Existem um ou mais armários de telecomunicações de acordo com as peculiaridades de construção e a distância a cobrir, que são ligados a um switch ou um roteador na sala de equipamentos através de cabos verticais. Eles são chamados de cabeamento vertical, né, backbone, e se a distância permitir, podem ser usados cabos de par trançado, mas é comum, como eu disse no slide, é comum a utilização de fibra ótica para essa função. Para transmitir a velocidade de transmissão, para que a velocidade, né, de transmissão não seja lenta, o backbone utiliza o sistema de dividir para conquistar, pois divide a grande espinha dorsal em várias menores, geralmente redundantes por rotas físicas diferentes. Ainda falando das redes empresariais locais, né, pegando como exemplo aquele prédio, a gente tem um gateway. O gateway é um roteador para conexão com outros prédios ou com a internet, né? Gateway, como eu disse para vocês, é a saída para uma rede distinta. Redes distintas, redes diferentes não se comunicam. Então, preciso desse gateway ou desse roteador para que a comunicação seja estabelecida entre redes diferentes ou com a internet, né? Que também não deixa de ser uma rede diferente da local. O gateway, em geral, é um computador ou roteador que fica entre as duas redes. Ele permite a passagem de dados entre um computador, celular, notebook, tablet e todas as informações que estão guardadas em um servidor na internet.
Um exemplo de gateway é o roteador de internet. Roteador de internet que separa a rede de uma empresa da internet. Redes diferentes não conseguem comunicar de forma direta e o gateway seria a porta de entrada e saída para as redes distintas se comunicarem. Sala de equipamentos. Nessa sala de equipamentos, pessoal, é o local de concentração de todos os servidores, comutadores, suítes, patch panels. É um núcleo que interliga todos os armários de telecomunicação dos andares. Tudo começa na sala de equipamentos, que é a área central de rede, onde fica, servidor, switch, roteador, os roteadores principais. A ideia da sala de equipamento é que seja uma área de acesso restrito, onde os equipamentos ficam ali fisicamente protegidos. Aí falando, a gente entender um pouquinho melhor dessa topologia das redes locais cabeadas, geralmente eu vou ter suítes aí, concentradores, interligando as máquinas. Aqui é o primeiro andar, vamos pôr o terceiro andar, aqui o segundo andar, aqui o primeiro. Aqui eu tenho uma rede separada por um switch, aqui eu tenho um switch também que vai concentrar. Geralmente esses switches aqui, gente, ele vai ficar num armário, num armário, num rack, a gente fala rack, um rack de telecomunicações. Vai ter switch, os patch cords, os patch panels e a partir desse rack, desse armário, a gente vai distribuir para o andar. Então esse aqui a gente pode pegar como exemplo o cabeamento horizontal. O terceiro andar da mesma forma. Esse terceiro andar, vou ter um switch lá para interligar as máquinas do terceiro andar, fazer com que elas se comuniquem. Na topologia estrela, estou utilizando um switch e também conhecido como cabeamento horizontal. Primeiro andar da mesma forma, também utilizei um comutador, um switch para interligar as máquinas e elas vão comunicar através da topologia estrela. E para o cabeamento aqui, gente, é interligado um switch geral. Esse switch aqui ele vai estar na sala de equipamentos, onde todos esses aqui vão estar ligados a ele. É um switch geral. Lá também vai ter um rack, vai ter um armário de telecomunicações, onde ele está alocado. E o local aí, o que eu faço, a ligação dos switches das redes, dos andares, do cabeamento horizontal no switch central, eu chamo de backbone, que é justamente aí o cabeamento vertical. Para o controle do tráfego e organização da rede, grupos de máquinas são conectados ao switch dentro da área de trabalho a que pertencem, usando a topologia estrela. Essas áreas de trabalho são então interligadas com os servidores de rede, switch de núcleo, através dos backbones, como explicado. Os switches, gente, são equipamentos basicamente, os switches são utilizados basicamente para conexão e filtragem de informações entre duas ou mais estações de trabalho em rede de computadores. Além de concentrar a estação de trabalho, de concentrar os dados das estações de trabalho, o switch pode corrigir alguns erros de pacotes e coordenar o tráfego de informação da rede, impedindo, por exemplo, congestionamento ou colisão de arquivos enviados para esse concentrador, já que ele separa cada estação conectada em um diferente segmento de rede, em um cabo diferente. Sendo assim, o switch pode enviar com precisão e agilidade as informações desejadas aos locais desejados. Aí, pessoal, o primeiro andar, vamos só pegar o endereço da questão aí dessa questão do IP, como é que está dividida a rede. Eu tenho 3 redes lá em cada andar e lá eu vou ter a faixa de endereçamento das máquinas. Então, por exemplo, aqui vamos supor que essa seja no primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Eu vou ter 3 redes diferentes. Então, pessoal, aqui eu tenho faixas de redes que eu posso endereçar minha rede local. Eu vou ter a rede 10.0.0.0, a rede 172.16.0.0, a rede 192.168.0.0. São endereços aí, geralmente, que a gente utiliza para endereçar as redes locais. E aqui eu tenho a faixa de endereçamento. Posso endereçar do 10.1 até o 255, Então são vários endereços aí permitidos. Então, esse quadro aqui só está explicando aí, geralmente, a faixa de endereço IP que a gente utiliza para
redes locais. O endereço 10, 172 e 192 são endereços comuns aí para esse fim. Ao escolher endereço de rede para um determinado segmento, você deve observar recomendações dos órgãos que controlam as atribuições de endereço IP na internet. Foram reservados para uso em redes locais os endereços de redes mostrados na tabela. Ao ligar um computador e conectá-lo à rede local, o aparelho recebe um endereço IP, que é comumente chamado de endereço interno. Continuando ainda falando do endereçamento IP das redes locais, eu vou ter a distribuição dos endereços feitas de duas formas, né? Então, é manual, você pode configurar o endereço IP, as máscaras de rede e o gateway padrão, e também configurar o servidor DNS em cada estação de trabalho. A figura a seguir, a figura abaixo, vai mostrar as janelas de configuração no computador da plataforma Windows. Aqui, pessoal, ao entrar nas propriedades lá da placa de rede, uma das métodos de configuração do IP é o método manual, onde lá, na janelinha lá do Windows, eu vou conseguir informar o endereço IP da máquina, vou conseguir informar a máscara de rede e o gateway padrão. Mais abaixo aí eu tenho as configurações do servidor DNS. Lembrando que o servidor DNS, a função dele é traduzir os nomes de domínio em endereço IP. Por exemplo, na configuração que eu optei foi uma configuração manual. Lá eu setei na placa de rede o endereço 172.16.10.100, a máscara de rede 255.255.00 e o gateway padrão, que é a saída da minha rede, 172.16.0.254, né? Então eu preciso desses três endereços aqui para que a rede estabeleça a comunicação, e no Windows eu tenho essa janela de configuração que eu consigo fazer isso aí de forma manual. A gente deve ter cuidado, porque ela pode causar erros de endereços duplicados ou inválidos e deve ser usada apenas em redes locais pequenas, aí sugestão até 20 estações. Outro tipo de endereçamento que eu tenho nas redes locais é o endereçamento de forma automática. Essa opção é a mais indicada para redes acima de 20 estações, pela facilidade da gerência dos endereços, além de evitar erros de duplicação de endereços ou endereços inválidos. É a configuração padrão dos computadores da maioria das plataformas. A configuração é feita através do servidor DHCP. Graças ao DHCP, os dispositivos de rede recebem as configurações do servidor central, sendo que, dessa forma, o utilizador precisa configurar os endereços manualmente. Ele não vai precisar abrir aquela janela e colocar o endereço de forma manual. O DHCP consiste em um protocolo que é recomendado porque auxilia e torna viável a questão de grandes redes IPs e facilita a vida dos utilizadores que se deslocam muito, né, como os dispositivos portáteis. Já pensou toda vez que pegar um smartphone ter que configurar IP? Então o DHCP vai resolver isso aí. Na sua casa é muito provável que um roteador wireless, né, que tem um roteador wireless, já que ele já vai vir configurado com esse servidor DHCP. E por isso, quando seus amigos chegam em casa, eles conseguem conectar a rede simplesmente com a senha que você passa. Se o DHCP não fosse necessário, você teria que informar também outros dados de configuração IP, gateway, máscara de rede, tornando mais difícil o processo. Mais difícil, mais demorado, com maiores chances de erros. Bem, pessoal, até o momento vimos a organização e funcionamento das redes cabeadas. Você vai conhecer agora as redes locais que não usam cabos para conectar, que são chamadas redes locais sem fio. Os dispositivos como notebooks, smartphones, tablets, cada vez estão mais presentes no dia a dia das pessoas. No ambiente corporativo não é diferente. Os usuários precisam entrar na rede local da empresa usando seus dispositivos móveis da mesma forma que os usuários das estações de trabalho. Então, uma rede sem fio é uma infraestrutura das comunicações sem fio que permite a transmissão de dados e informações sem a necessidade do uso de cabos. Também conhecida como rede wireless. A palavra wireless é do termo em inglês, né, que significa sem, e wire fio, juntando as duas, sem fio.
normalmente utilizada para interligar dispositivos eletrônicos fisicamente próximos, os quais não se quer que sejam detectados à distância. Esse tipo de rede é ideal para eliminar cabos, usualmente utilizado para interligar teclado, impressora, telefones móveis, agendas eletrônicas, computadores de mão, câmeras fotográficas digitais, mouse e outros. Semelhante às redes cabeadas, as redes sem fios usam a topologia estrela e o padrão usado é o IEE 802.11, que é regulamentado pelo esse padrão internacional. Caso tenham dúvida, basta ler esse padrão, que suporta taxas de transmissão de 100 megabits por segundo até 6 gigabits no padrão IEEE 802 AD. As redes sem fio é uma ótima opção para usuários que precisam de flexibilidade, pois são rapidamente instaladas, praticamente não possuem custo de manutenção e podem ser acessadas de maneira fácil e rápida por qualquer computador ou aparelho em sua área de cobertura, né? Então essa é a topologia de uma rede sem fio. Aqui está um ponto de acesso. Geralmente ela é ligada a um switch aí, gente, ligada a um switch da rede. E ele vai comportar como se fosse um. Só que ao invés de trabalhar com a questão dos cabos, ele vai trabalhar com a questão do ar. Então esse é um equipamento aí da topologia estrela ligado no switch. Da mesma forma ele vai trabalhar como se fosse um switch aí para interconectar os dispositivos, com a diferença que o switch liga os equipamentos com cabo e o access point, o roteador wireless, como a gente costuma chamar aí, interliga as redes através do ar. Apesar dessas vantagens da conexão de rede sem fio, elas ainda possuem a qualidade inferior, baseada nas redes cabeadas, apresentando limitações como menores taxas de transferência de dados, acessibilidade menos protegida, maior vulnerabilidade na interceptação de informações e grandes instabilidades, causando por interferência de aparelhos telefônicos e obstáculos aos sinais, como aquários, paredes, concretos, etc. As redes sem fios usam ondas de radiofrequência para conexão entre os nós. Os dispositivos, portanto, devem ter os dispositivos, portanto, devem ter interfaces de redes compatíveis, ou seja, que funcione na mesma frequência. Ao comprar um novo dispositivo wireless, você deve pesquisar sobre o tema, né? A gente sabe que tem várias nomenclaturas diferentes envolvendo os roteadores wireless, os pontos de acesso, como por exemplo o 802.11b, 802.11g, 802.11n, o 802.2 AD. Mas aí você sabe o que significa, qual o significado dessas letras na hora de escolher o produto, o dispositivo de rede sem fio? Vamos entender um pouquinho melhor. Então, pessoal, para cada padrão aí, eu tenho um dispositivo. Por exemplo, eu tenho um padrão aí 802.11a. Sua frequência está aí na casa do 5,8 GHz. Ele vai ter uma vazão aí, transmissão de dados de 54 megabits por segundo. Então, esse dispositivo aqui ele só vai atender os dispositivos que possuem essa placa de rede sem fio. Caso eu tenha um roteador 802.11a, a placa de rede que ele vai atender vai ser um 802.11a ou N. As demais placas ele não vai conseguir conectar. E do mesmo modo funciona aqui os outros padrões. Por exemplo, o 802.11b, ele já vai funcionar aí na frequência de 2,4 GHz e vai conseguir atender os equipamentos B, G e N. Então, caso eu tenha um smartphone aqui, por exemplo, com 802.11a, caso eu compre um access point, um roteador com esse padrão 802.11b, caso eu compre um roteador com 811b, o que vai acontecer aí, pessoal? Possivelmente eu não vou conseguir conectar no roteador por conta da diferença de padrões. Então tem a tabelinha aí com todos os padrões
tem falando a placa de rede compatível, né? Compatível com qual padrão? Então, quando eu for comprar um dispositivo, eu tenho que atentar para essa questão aí do padrão utilizado, para ver se vai atender as minhas placas de rede, se meus dispositivos de rede está em conformidade com o padrão sem fio. Para entender melhor, então, o que você precisa saber ao escolher um ponto de acesso para atender uma rede empresarial, por exemplo? Para isso, preciso saber quais os padrões que os dispositivos móveis usam. Então, necessariamente isso. Vou verificar minhas placas de rede dos meus dispositivos e vou verificar quais são e devo comprar meu ponto de acesso de acordo ao padrão adotado nos meus computadores. Então, pessoal, até agora estudamos o conceito das redes locais. Primeiramente, estudamos as redes locais cabeadas, seus componentes, as principais aplicações empresariais, sua topologia e seus endereços privados reservados para uso exclusivo. Estudamos também as formas de endereçamento IP, automático e manual, explorando o uso de cada um deles. Em seguida, conceituamos as redes locais sem fio, sua topologia e padrões de compatibilidade. Você conferiu também como se processa a conexão de um dispositivo móvel local até o ponto de acesso. Agora, vamos estudar as redes de longa distância. Vamos entender essa questão agora, gente, das redes da longa distância, né? Meu prédio, até então, está interligado. Ele vai funcionar internamente, beleza. Mas e para fora dele? Como é que funciona a internet? Como é que funciona a conexão até chegar da internet, até chegar no meu prédio? O que está por trás disso aí? Então, para isso, a gente vai entender e vai falar sobre as redes de longa distância. A necessidade de atender às metas de negócio das empresas implica em aumentar o alcance das redes locais. A limitação dos meios de transmissão, seja pela incapacidade de vencer grandes distâncias, como cabos de par trançado, ou pelo alto custo dos enlaces de cabos de fibra ótica, direciona a operadores de telecomunicações a solução para interligação de redes locais. As redes de longa distância, as redes de longa distância é uma rede de computadores que abrange uma área geográfica, como um país, um continente, né? Uma área geográfica maior, como um país, um continente. Na maioria das redes geograficamente distribuídas, a subrede consiste em dois componentes distintos, as linhas de transmissão e os elementos de comutação. As linhas de transmissão suportam os bits entre as máquinas, né? E os elementos de comutação são os roteadores especializados que conectam 3 ou mais linhas de transmissão. Vamos conhecer as principais tecnologias das redes de longa distância oferecidas pelas concessionárias de serviços de telecomunicações. Sem dúvida, pessoal, a primeira tecnologia aí que a gente vai falar, sem dúvida, é o método de acesso à internet mais popular hoje. Hoje em dia, é proporcionado pela tecnologia ADSL. A grande vantagem desse serviço é o compartilhamento da linha telefônica com o usuário, do usuário com um enlace de dados, em sinais de voz e dados que viajam no mesmo par de fio até o armário da operadora. Vamos entender melhor como funciona essa tecnologia? Então a figura aí ilustra, gente, a tecnologia ADSL. Normalmente, aí, quem tem a rede Velox instalada em casa, costuma utilizar essa tecnologia ADSL. Então, aqui eu tenho um DSL AM, que é um equipamento que vai tornar possível essa tecnologia. Aqui a gente tem a central telefônica, por exemplo, e a Oi Velox, né? É um exemplo aí. Eu tenho a central telefônica e aqui eu já estou dentro da minha casa. Aqui já estou dentro da residência. Aqui eu vou ter um modem, gente. Ó. Quando eu contratar o serviço da Velox, ela vai me fornecer um modem. E aqui eu tenho um filtro de passa-baixas. O que acontece aqui? Aqui ele vai separar a minha linha telefônica, que é o telefone, da linha de dados, da transmissão de dados, que o modem vai fazer essa demodulação, né? Para que chegue a internet até meu PC aqui. Para que a internet chegue no meu PC. Então, como é que essa tecnologia funciona? A central telefônica está ligada aí ao grande backbone da internet, que vai fornecer os dados para
minha residência. Lá eu vou ter um comutadorzinho que vai transferir o que é voz e o que é dado, e o modem vai fazer o papel, né, de demodular a informação. Vai conseguir mandar os dados e trazer os dados através da linha telefônica e fica a cargo lá do serviço que eu contratei, da central telefônica, conectar com a internet através desse equipamento aí, chamado DSL-AM. Outra tecnologia que a gente tem, que é até semelhante à tecnologia ADSL, o acesso à internet através de provedores de TV a cabo é uma alternativa que compartilha o mesmo meio de transmissão para levar televisão de alta definição com conexão de internet de alta velocidade. As velocidades podem chegar aí até 120 megabits por segundo, com cabeamento de fibra ótica. Vamos entender como é que funciona essa tecnologia? Aí, diferente da central telefônica, agora eu vou ter lá, por exemplo, uma antena de satélite. Essa antena de satélite vai captar o sinal, captar o sinal. Aqui, pessoal, vou ter um equipamento chamado CMTS, que vai estar ligado à internet. Diferentes dos equipamentos, a diferença é só nos equipamentos aqui. Mas ele vai fazer esse papel, né? Vai trazer a internet para dentro do provedor de TV. Aqui eu capto o sinal de TV. Aqui eu tenho um misturador, né? Que ele vai pegar o sinal de dados e misturar com o sinal de TV. Isso vai passar por um sinal de radiofrequência. Aqui ele vai chegar em um divisor, que também vai chegar num modem e vai chegar num decodificador. No decodificador tem um sinal de TV e no modem eu tenho um sinal de dados, que é a internet. A diferença da ADSL para a tecnologia utilizando aí as redes de TV é exclusivamente nesse equipamento e no misturador. Praticamente a mesma coisa. Vou ter também um modem que vai demodular essa informação, transformando em dados. E aqui eu vou ter um divisor. Um divisor onde eu tenho que separar a informação. Eu preciso saber o que vai para a TV e o que vai para o modem. Então, basicamente, assim funciona essa tecnologia. Agora, vamos conhecer as principais tecnologias utilizadas para interligar as redes privadas empresariais oferecidas pelos operadores de comunicação. Uma dessas tecnologias é o circuito ponto a ponto. Ele também é chamado de circuito dedicado. Os circuitos ponto a ponto são usados para conexões com a internet ou para comunicação com a localidade remota, como uma filial de uma empresa em um bairro distante em uma outra cidade. Como é que funciona, gente, essa conexão aí ponto a ponto, esse circuito dedicado? É como se eu tivesse aqui uma grande rede, eu contrato uma empresa de telecomunicações, né? Uma provedora de serviços de telecomunicações, onde que ela vai ligar o computador A e o computador B como se fosse um único circuito. Eu não vou dividir o circuito com outras pessoas como se fosse a internet normal. É claro que para isso eu tenho um custo adicional, um custo maior. Então aqui eu tenho um roteador que separa a minha rede, o roteador que separa a rede da máquina A, isso é ligado aí a um WAN, e dessa forma eu consigo, de forma direta, ligar a máquina A e a máquina B utilizando tecnologias de rede a longa distância. O que está no meio aqui, o que está no meio entre os roteadores da rede A e da rede B que eu quero conectar, é a telefonia, é o serviço, é a central telefônica, por exemplo, que eu contratei, ou empresa de TV a cabo que eu contratei para prover esse serviço. Então, é como se fosse uma rede local, ligada e ponto a ponto, só que no intermédio, e como eu estou falando de área geográfica extremamente grande, eu não consigo levar o cabo mais de 100 metros, que eu tenho quilômetros já, eu estou falando de quilômetros, então preciso contratar um operador telefônico ou mesmo uma empresa que fornece TV a cabo para poder prover esse circuito aí para mim, para poder ligar a máquina A e a máquina B. Então, como se fosse uma rede cabeada de longa distância. Só não vou poder usar o cabo e fibra porque eles vão ter limitação de distância. Eu vou e contrato uma empresa que talvez aí fique uma solução até com custo mais acessível. Ainda falando dos serviços oferecidos pelas operadoras de telecomunicação, temos a tecnologia de chaveamento de pacotes.
As tecnologias de chaveamento de pacotes são preferidas dos clientes e de serviços de rede de longa distância. Essas tecnologias compartilham a rede da operadora, tornando-a mais eficiente e assim reduzindo os custos para o usuário. Nas redes chaveadas por pacotes, cada mensagem enviada é subdividida em mensagens menores, chamada de pacotes. Um pacote é a menor unidade de dados que podem ser transmitidos em uma rede. Cada pacote faz um caminho diferente até a chegada do seu destino. Dessa forma, em um único circuito físico pode ocorrer comunicação entre múltiplos nós. Ainda falando de chaveamento de pacote, os enlaces de clientes chegam à operadora e entram em um equipamento denominado multiplex, que realiza o compartilhamento através da identificação dos pacotes e enviando-os para uma rede da operadora. Na outra ponta, eu tenho um equipamento chamado demultiplex, que realiza o processo inverso, retirando da rede o pacote do cliente na localidade remota. Uma consequência do chaveamento por pacotes é que, como cada pacote toma um caminho diferente, eles acabam chegando sempre fora de ordem. E é necessário que que alguma coisa organize os pacotes que chegam, né? E isso é feito através da mensagem utilizando essa tecnologia de multiplexação e demultiplexação. Além disso, a velocidade pela qual os dados são transferidos varia de acordo com o tráfego. Podemos fazer que um nó mande mensagem para mais um destinatário simultaneamente, e as redes desse tipo são mais baratas, né? Por ser chaveados, por ter circuitos chaveados. Um exemplo da rede chaveada por pacotes é a internet. Vamos entender melhor como é feita essa questão aí do chaveamento de pacotes. Aqui, galera, por exemplo, aqui a gente tem a operadora, né? A rede da operadora seria tudo isso aqui. Vamos supor que aqui eu tenho a filial e aqui eu tenho a matriz. Eu preciso comunicar essas duas empresas, né? É um exemplo, a internet, como se fosse a gente acessando uma página na internet, mandando dado para a internet, também seria um bom exemplo. Mas vamos pegar um exemplo aí da filial e da matriz. Aqui eu tenho um roteador. O roteador é o quê? Um dispositivo que faz o quê? Separa as redes, né? Manda informações através de redes diferentes. E aqui ele vai cair na linha da operadora. O que acontece aqui? Como são várias informações sendo enviadas, a quebra dos pacotes. Quem vai fazer isso aí é o multiplexador. Ele vai quebrar os dados que eu estou enviando pela rede em pacotes e vai mandar. Aqui, nesse caminho aqui da rede da operadora, eu vou ter vários equipamentos, várias portas. Não quer dizer que o dado enviado aqui para filial vai passar pelo mesmo caminho. Pode ser que ele tome caminhos diferentes. Pode ser que o caminho que ele prosseguiu, por exemplo, esse aqui, demore mais do que esse. Por exemplo, essa rota, feita por essa rota aqui, até chegar no outro roteador. E como o multiplexador vai dividir isso em pacotes, pode ser que um pacote chegue em ordem diferente. Então ele é acumulado aqui no demultiplexador, né? E o que ele vai fazer? Ele vai conseguir juntar isso aí de forma que a informação não seja comprometida. Então, aqui ele chega de forma diferente, mas a função do demultiplex é juntar os pacotes na ordem correta e enviar, aí, por exemplo, para a filial sem que os dados sejam alterados, né? Então é feita assim a tecnologia de chaveamento de pacotes. Por que chaveamento? Dividir em vários pacotes e mandei. Não importa o caminho físico que ele vai seguir. Desde que ele chega nesse demultiplexador, lá ele vai converter a informação, vai juntar os pacotes e colocá-los em ordem. Então, pessoal, estudamos as tecnologias de interligação de rede. Vamos agora conhecer como acessar uma rede local estando de fora da empresa. Mas antes disso, queria falar um pouquinho do conceito de teletrabalho. Com a popularização da internet, as empresas estão adotando cada vez mais um estilo de trabalho, né? O teletrabalho. O teletrabalho, também conhecido como trabalho remoto, significa literalmente trabalho à distância. Isto é,
o trabalho que é realizado a partir de redes diferentes da sede da empresa com auxílio de equipamentos de comunicação de dados. Através de tecnologias é possível acessar um computador dentro de uma empresa através de tecnologias de acesso remoto. O acesso remoto permite a consulta de dados, baixar, postar arquivos, receber, enviar mensagens, sem estar fisicamente dentro da empresa. Então, vou ter duas formas aí de acesso remoto. O acesso remoto discado. Essa forma de acesso, embora raramente usado hoje em dia, é usada em casos nos quais não existe local remoto de infraestrutura de internet. A conectividade é feita usando uma linha telefônica convencional. Então, gente, o acesso remoto é uma tecnologia que vai permitir que um computador consiga acessar um terminal privado, normalmente de uma empresa, por meio de outro computador que não está fisicamente conectado à rede. A conexão à distância é feita com segurança de dados em ambos os lados e pode trazer diversos benefícios para a manutenção, por exemplo, como manutenção dos computadores, né? Utilizando as ferramentas adequadas, é possível acessar computadores com qualquer sistema operacional, em qualquer rede, a partir de um desktop, smartphone ou tablet conectado. Então esse acesso aí de escada é basicamente essa topologia. Eu tenho duas linhas telefônicas. Aqui eu tenho um computador A, um computador do usuário B, vamos chamar assim. Por exemplo, eu estou em casa, sou analista de sistemas e deu um problema no meu servidor. E eu preciso deslocar da minha casa para poder ir lá resolver o problema no espaço físico onde o servidor está? Não. Ao invés disso, aquele conceito de teletrabalho, né, o trabalho à distância, então posso, através de tecnologias, conectar minha máquina nessa e ter, por exemplo, acesso total. Eu posso manipular a área de trabalho da máquina A, posso fazer, implementar scripts, posso ligar, desligar. E uma das maneiras possíveis é através da linha telefônica, né? Através de 2 modems, vou implementar softwares aí, vou instalar softwares para que eu consiga fazer esse acesso remoto. Outro tipo, talvez a mais usada aí de hoje, né, de acesso remoto, é a VPN. O que é a VPN? É uma rede privada virtual. É formada de acesso, uma forma, né, de acesso remoto em que os dados são criptografados, tornando segura a conexão com as empresas. Além disso, na VPN, a conectividade é realizada através da internet. Uma rede confiável e com altas vazões de dados, dependendo do contrato da empresa, né? A maneira mais comum hoje de acessar, a maneira mais comum de usar o acesso remoto é por meio de uma rede VPN, rede privada virtual, em português, né? Que consegue estabelecer uma ligação direta entre o computador e o servidor de destino, criando uma espécie de túnel protegido na internet. Isso significa que o usuário pode acessar tranquilamente seus documentos, e-mails corporativos e sistemas em nuvem via uma VPN, sem preocupar de ser interceptado por outros administradores de rede. Então, pessoal, essa topologia da VPN, que eu tenho esse túnel, aqui, por exemplo, eu tenho um cliente VPN, vamos supor meu notebook, eu quero dar manutenção nesse computador aqui, no meu servidor. Por exemplo, eu tenho um servidor aqui B. Através de softwares, vai implementar essa tecnologia aqui para mim, ó. Vai criar esse filtro, um túnel, a gente fala de túnel de segurança, onde eu vou conseguir trafegar os dados da máquina A para a máquina B, como se fosse um único circuito, mesmo passando pela internet, de forma segura. Só para explicar aqui, uma tecnologia que a gente usa é um protocolo chamado SSH do Linux. A gente utiliza esse protocolo para fazer acesso remoto a servidores, é muito comum a gente trabalhar com isso. Então, de certo modo, ele vai implementar uma VPN, ele vai fazer essa conexão da máquina A com a máquina B através de um software instalado, vou passar os parâmetros de conexão, geralmente o IP da máquina, né? E através de uma máquina cliente, por exemplo, estando em outro local físico, eu vou conseguir acessar meu servidor da empresa, sem precisar estar no mesmo espaço físico para dar manutenção.
Muitas empresas oferecem esse tipo de serviço online, né? Disponibilizam os melhores técnicos aí e para isso você paga uma taxa por mês, eles vão dar a manutenção do seu servidor sem a necessidade de deslocar um técnico e sim um serviço ficando de certa forma até com custo menor. Ao acessar a máquina B, o que eu posso acessar? Todos os recursos que esse servidor tem, todos os serviços. Se tiver biblioteca, posso compartilhar arquivos de multimídia, internet, tudo que a máquina B oferece em questão de recurso, em questão de serviço, através desse acesso remoto, eu consigo fazer. Então, é como se eu visse a tela, como se eu observasse a tela do servidor B dentro do meu notebook aqui, dentro do cliente A. A VPN vai utilizar a questão, né, vamos lembrar da segurança, ela vai criptografar os dados entre A e B, então dificilmente aí esses dados, esse tráfego essas informações, essa troca de informações poderá ser interceptada. Então, pessoal, estamos finalizando as nossas aulas. Vou dar o mesmo aviso, assim como as demais aulas, vai haver um fórum para tirar dúvidas. Caso tenha dúvida, peço que possa ir no fórum pertinente a essa aula 4. Um grande abraço a todos e espero ter contribuído para vocês no conhecimento sobre as redes de computadores. Grande abraço.